Graça e paz, meus irmãos. Deus abençoe a todos vocês, essa juventude maravilhosa. Palavras bondosas do Daniel, pastor Daniel. Dudu, que bom vê-lo aqui, né? O Dudu me deixa cheiroso de vez em quando, né? Você falou, Daniel, do parque, né? De correr. A juventude me inspira. E é por isso que eu vou no parque. Para eu não perder a motivação de viver, uma das motivações de viver. Porque o exercício, Paulo diz que o exercício corporal para nada serve. Mas ele está falando de uma coisa secular, de uma coisa assim, quando a gente valoriza dentro de um contexto secularizado. Mas quando nós valorizamos, e Paulo fala que nós devemos correr. Quando nós corremos, irmãos, eu tenho atraído até ateu lá no Parque Barigui. Hoje nós temos uma família enorme aqui na igreja, toda conquistada através de paradas ali na Água de Coco, conversando, testemunhando, deixando uma palavra, orando. Hoje a família toda está inserida em células. Eu estava agora recente, um fato mais recente, chegou uma pessoa perto de mim, eu falei assim: o senhor sempre corre com a camisa do Flamengo? É interessante que ninguém percebia isso quando o Flamengo estava mal. Não adianta você... Mas eu corria, quando o Flamengo estava lá, sendo chutado, falido. Eu ouvi tantas histórias, e ninguém falava, mas agora todo mundo percebe, porque o que brilha aparece. E aí esse moço falou assim, o Mauro, ele é jornalista. Ele disse assim: o senhor sempre corre com a camisa do Flamengo? Eu disse: sim. O senhor tem todas elas? Sim, tenho todas elas. Tenho 8 camisas do Flamengo. E começamos, ele falou assim: eu posso correr com o senhor? Pode, vamos lá. Aí demos uma volta, e eu fui falando para ele, fui testemunhando, fui colocando o amor de Jesus. Ele disse: o senhor faz o quê? Eu estou como pastor ali na Igreja Batista. E você? Eu sou jornalista, eu sou ateu. E conversamos ali, ele já está no meu Instagram, acompanhando, mas ele ficou resistente. Na segunda vez que ele me encontrou, nós paramos para conversar, e eu perguntei se eu poderia orar por ele. Posso orar por você? Não. Mas se você tem medo de quê? Deus não existe. Mas ele não quis. E agora ele passa por mim com a companhia feminina. Oi, Sebastião, mas ele não para mais. Mas ele vai parar. Não importa, a corrida é apenas um detalhe. O propósito é que é singular. O propósito é saúde física, biológica e missão, cumprimento da missão. Da mesma forma, o tema que a juventude escolheu, servindo de todo o coração, servir por servir, todo mundo pode fazer. Mas servir de todo o coração é um pouco mais. Casamento, muita gente casa. Os motivos são dos mais variados, mas casar e permanecer casado, apaixonado, cuidando, é diferente. Está ali a minha querida esposa, 43 anos do meu lado. Por quê? Porque ela não mudou. Pode aplaudir. Ela continua linda aos meus olhos. Não tem problema se não é linda aos teus. Ela não é tua, é minha. E esse é um detalhe de servir de todo o coração. É que quando você serve de todo o coração, você pode ser até criticado por pessoas, mas você é lindo aos olhos de quem ou para quem você serve. Deus olha você e fala assim: olha o meu filho. Olha como é que ele se esforça. Olha como se ele dedica. Olha como que ele faz direitinho. Quando você traz aqui o dízimo, a oferta, e você
pensa que é apenas o cumprimento do dever, o Pai está dizendo assim, olha como Ele é fiel. Quando você pega um instrumento, quando você pega o microfone para cantar, e você faz com muito amor e adoração a Deus, e Ele olha e fala assim, olha com que fervor Ele canta, Ele me adora, de todo o coração. Ter talento, pessoas sem Jesus têm, mas ter adoração, somente aqueles que têm o Espírito Santo e oferece a Deus de todo o coração. Os nossos cultos deveriam ser só, bem dizer, louvor. Só louvor. Louvor e oração, louvor e oração. Sabe por quê? Porque a pregação deveria ser de segunda a sábado. Aqui nós deveríamos vir só para adorar, só para clamar, só para interceder, só para a gente buscar a presença. E aí de segunda a sábado, onde estivermos, pregação, palavra, cartas vivas, falando com atitudes, falando com testemunho e falando a palavra. Amém, meus irmãos? Então eu sou muito grato a vocês, honrado pelo convite. Por certo, muitos poderiam estar aqui e fariam muito bem o que vocês propuseram fazer nesse sábado, 31 de outubro. Marcos capítulo 10, verso 45, texto muito conhecido, quando Jesus, o contexto é importante. O contexto desse versículo é uma discussão. O contexto é uma disputa. O contexto é quem é o melhor, quem vai receber mais, quem vai se assentar no lugar de mais honra. Esse é o contexto. O contexto também aponta Jesus indo para Jerusalém, para ser preso, ser julgado, ser crucificado, ser morto. De um lado nós temos Jesus indo com um propósito, servindo de todo o coração. Ele veio para isso. Quando Pilatos fala com Jesus a respeito da verdade, veja que você diz que tu és rei. Ele disse, eu para isso nasci. Jesus sabia a sua missão. Jesus sabia o propósito. Pastor Alves pregou isso ontem. Mas do outro lado tinha os discípulos discutindo entre si qual seria o maior no reino. E um outro texto vai dizer que a mãe de Tiago vai pedir a Jesus que os filhos se assentassem, um à direita e outro à esquerda. Então veja, privilégios, nós vamos falar isso, privilégios, anula o propósito de servir de todo o coração. Eu somente me assento nas primeiras cadeiras, nas primeiras fileiras, porque eu tenho um princípio de foco. E às vezes eu adoro o tempo todo de olhos fechados. E alguém me perguntou assim, mas pastor, por que o senhor sempre fica cantando de olhos fechados? Eu disse, para não ver o que não devo e tentar ver o que preciso. Muitas vezes você vem e senta e você perde o foco e fica observando certas situações. E aí o seu coração é roubado. Roubado pelos ouvidos e roubado pelos olhos. E aquilo que você deveria oferecer, fica perdido. Então, foco. Então, quando Jesus fala esse texto, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É a conclusão da palavra que ele dá para os apóstolos, dentre os quais os dois irmãos que estavam disputando quem deveria sentar uma à esquerda e uma à direita de Jesus. E Jesus nos deixa aqui, por isso esse texto foi escolhido. O que é servir? Servir é trabalhar em favor de alguém. Servir é você fazer alguma coisa, obviamente,
em favor de alguém ou em favor de um benefício. Servir, fazer, trabalhar. Nos dispor a cooperar com determinada missão, propósito de edificar pessoas, servir. Por exemplo, você pode servir dando uma esmola? Pode? Pode e não pode. Se você der a esmola para a pessoa errada, no momento errado, você está fazendo um desserviço. Mas se você identifica, eu não sou muito favorável da expressão esmola, não. Eu prefiro investimento. Investir numa pessoa. Você descobre que uma pessoa quer estudar e não pode. Eu vou te ajudar a pagar a sua escola. Você descobre que uma pessoa precisa fazer um exame médico e não tem condições. Você possibilita fazer o exame. Você percebe que aquela família tem dificuldades de uma alimentação básica, mínima necessária, e você providencia uma cesta básica. Isso é servir. Agora, dar dinheiro na rua, 99% dos casos não é serviço. Vocês podem ver que agora eles são tão profissionais que ele vem com um pedacinho de papel assim, fome. E você fica constrangido. Não fica? Você para o carro no sinaleiro, aí vem aquele cidadão, alguém foi o pioneiro disso, e os outros foram copiando. Fome. Como é que você não vai dar um dinheirinho para alguém que está dizendo que está com fome? Agora, quem garante que ele vai cuidar da fome com aquele dinheiro? Um dia eu fui pregar lá na igreja de Sião, e quando eu saí do culto, fui lá numa barraca de cachorro-quente, comprei 2 cachorro-quentes assim, de linguiça, coisa boa. Comi, não, eu acho que eu trouxe os 2, falei assim, um para mim, um para a Sueli. Aí eu parei num sinaleiro, lá antes de pegar ali não conheço bem aquela região ali, eu sei que quando eu saio da BR, eu vou cruzar ali, aí tinha vários pedintes no sinaleiro. Aí eu falei assim, bem, dinheiro eu não vou dar, mas vou dar esse cachorro-quente para eles. Ele jogou fora. Porque ele queria o dinheiro. Então, servir. Podemos servir mostrando amor e bondade em favor das pessoas, nos preocuparmos com as necessidades delas. Por exemplo, ter uma casa, uma clínica, ou participar de um projeto social para recuperar pessoas. Eu sonho com 3 coisas. Uma casa de apoio para receber famílias cujos parentes vêm fazer tratamento nos hospitais de Curitiba e não tem onde ficar. Se você chegar no hospital de clínicas, eles ficam ali assentados na calçada, comendo umas bolachas, tomando suco, e dificuldade no hospital evangélico, fica ali tudo em volta. Não tem. Eu gostaria muito, e sonho com isso, de ter uma casa onde pudéssemos hospedar parentes de pacientes internos. Outro sonho que eu gostaria, e sonho mesmo, é uma casa de idosos. Porque eu vejo que o idoso é aquele semelhante a uma bucha de laranja que já se extraiu o caldo, o suco, e depois você está louco para jogar aquilo fora. O idoso é desprezado. Eu tenho meus sogros idosos. Os idosos, eu cuidei do meu pai até 90 anos no hospital. A pior coisa para um idoso é ele passar por um processo de higiene, trocar fralda. O meu pai tinha uma vergonha, meu pai era daquelas pessoas bem antigas, e ele tinha muita vergonha quando trocava a fralda. Mas é o idoso. E nós temos muitas histórias de idosos sendo maltratados. E o terceiro sonho, projeto que a gente tem no coração, é uma creche. Tente imaginar uma creche para famílias que realmente não têm onde colocar. Não é famílias que podem pagar. É famílias que não têm onde deixar. E aí você cuida dessas crianças. Imagine um ministério de capelania para as crianças. Imagine uma Rebeca, capelã de uma creche infantil, uma
creche infantil, perdão. De uma creche. Tente imaginar a Rebeca. Criar uma equipe. O Daniel, imagine o pastor Daniel, capelão de uma creche. Fazer artes. Essas crianças todas se converteriam. E essas crianças levariam Jesus para os pais em casa. Vocês estão entendendo? Então você tem gente que vem das mais distantes cidades do Paraná ou do Brasil para se tratar nos hospitais de Curitiba, que são bons, são referências. E você cuida dos familiares. Quando essas pessoas retornarem, retornarão cristãs, retornarão convertidas, retornarão com a palavra de Deus, retornarão com uma visão diferente. Não só com a cura física, mas retornaram com seus corações inflamados. Então, servir de coração, ou de todo coração, é você enxergar o resultado do seu trabalho. E não simplesmente fazer coisas. Fazer coisas. Podemos aprender com Davi, que impossibilitado de servir, de construir o templo, ele quis construir. Ele disse para Deus: vou construir uma casa, não é justo que o Senhor fique aí numa tenda, eu vou construir uma casa. E Deus disse para ele assim: não, você não vai, porque suas mãos se contaminaram com muito sangue. Mas foi bom você querer. Tem coisas que Deus não quer que você faça, mas é bom que Ele veja que você teve vontade de fazer. E Davi poderia ter ficado como Caim, chateado. Deus não deixou fazer casa, estou com raiva. Não, Davi, então ele fez assim: eu não vou construir, mas meu filho vai. E então ele juntou ouro, ele juntou prata, ele juntou ferro, ele juntou muito recurso. E ele fez um projeto, entregou tudo prontinho para Salomão. E o templo passou a se chamar não Templo de Davi, Templo de Salomão. Não importa que nome vai receber a obra, você pode dizer assim: eu participei. No meu primeiro pastorado, vocês pensam, não começou tudo assim não. A gente carregou ferro aqui também. Eu levei um tombo naquela obra ali do prédio, que eu caí com o rosto na lama. Eu estava com uma jaqueta de couro. Pensei até que tinha perdido, mas a minha esposa é muito cuidadosa. Ela conseguiu uma proeza de recuperar minha jaqueta. Mas eu fiquei todo enlameado, todo sujo. Mas no primeiro ministério, era o vice-presidente que era o mestre de obras. Ele era construtor e eu era o servente. E nós fomos construindo coluna por coluna. E lembro que numa daquelas colunas, eu fazendo a preparação do ferro, um ferro furou meu dedo e saiu muito sangue. E aí eu literalmente disse: tem sangue meu nessa obra. Alguém já disse isso em alguma coisa? Isso aqui tem sangue meu. Significa que você colocou a sua vida nisso aqui. Você se dedicou. Eu dei meu sangue. Você não chegou a dar literalmente o sangue, você quer dizer, eu dei o meu melhor, porque o sangue é o melhor. Então você pode servir a Deus de todo o coração. Nós vamos falar 3 coisas. Eu sempre falo para eles, né, que um pastor batista tem que ter 3 pontos, não é, Daniel? E o Daniel, pelo menos, faz um sermão lá, 3 pontos. O Dudu, ainda não olhei o esboço do Dudu. Primeira coisa, mas Dudu, você pode me mostrar depois do seu esboço. Tem 3 também? Tem 3. Precisamos entender que a motivação de servir deve revelar o propósito. Se você, o esboço está lá em cima, se você quiser projetar, não tem problema nenhum. Os textos bíblicos, mas também os temas. Veja, entender que a motivação de servir deve revelar o propósito. Por que você vem na juventude? Qual é a motivação? Qual é o propósito de você ser do M-Holy? É sábado. Não tem para onde ir. Eu sou crente, sou membro da igreja. Pode haver muitas razões. Tem uma gatinha lá me esperando. Tem um
um bonitinho lá me esperando. Você pode ter muitos motivos, e nenhum deles é ilícito. Todos são lícitos. Mas a motivação principal, qual é o nome do ministério? Isso significa? Veja, santidade. Você vem para um ministério que anuncia santidade, que busca santidade. Mas eu pergunto, se você se preparar a semana inteira para chegar aqui no sábado, essa santidade será visível ou não? Podem participar. Será visível? Mas vamos imaginar que você pense assim, eu vou lá na juventude porque o ministério, ele aponta para santidade, jovens santos, santidade ao Senhor, a jovem tem que ser santo, eu vou lá. Mas o que você faz de segunda a sexta? Propósito. Meninas, como é? Quem aqui... Você já está casadinha, né? Já amarrou, né? Está amarrado, né? Não tem como escapar. Mas as solteiras, quem aqui ainda recebe namorado em casa? Que a coisa hoje quase não, né? Mas ainda chega, né? Quem aqui recebe o namorado em casa? Tem. Ele vai em casa, já pediu permissão? Já pediu permissão. Também está fora de moda, mas santidade pode ser que peça permissão. E aí, como é que a moça espera o rapaz em casa? Como é que precisa estar o cabelo? Nos trinques, não é verdade? E aquele perfume? Vinagre? Mão com cheiro de alho? É assim? Não? Você nem pisa na cozinha, porque ele vem hoje. Ele vem hoje, está entendendo? Ele vem hoje. Você fica linda, você fica cheirosa, você coloca aquela roupa, né, Júnior? Aquela roupa, viu, Júnior? Estou conhecendo até de máscara, viu? Você, tudo direitinho, por quê? Porque você quer impressioná-lo. Toda namorada, toda mocinha é assim. Os rapazes, nem sempre são os esmulambados. Olha, que eu fico impressionado com alguns rapazes hoje. A moça toda direitinho, miserável, de bermuda, chinelo de dedo, de qualquer jeito. É por isso que alguns ficam sozinhos mais tempos. Então, rapaz, cada um se prepara, porque tem um propósito, tem um propósito, tem um propósito. A motivação de servir deve revelar um propósito. O texto de João, capítulo 13, quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos. Aquela lavagem de pés não era simplesmente um ritual religioso. Tinha um propósito por trás daquilo. E o propósito era motivar o serviço, mas motivação de santidade. M. Holley. O propósito do lava-pés significa você suja os pés diariamente. Então você lava, por isso a cultura do lava-pés, purificação. Mas Jesus vai aplicar no serviço. O serviço é também uma purificação, porque quanto mais a gente serve, mais necessidade nós temos de santidade, de nos purificar, de nos aproximar de Deus. Irmãos, tem muitos líderes que têm testemunhado sobre isso. Tem um líder que o pastor Luciano Subirá discipulou, que ele teve um fracasso, um líder muito influente, chegou a ter uma igreja de 10 mil membros, e ele falou assim: eu pregava tanto, era hotel,
aeroporto e conferência. Hotel, aeroporto, conferência. Ou aeroporto, hotel, conferência. E ele já tinha os sermões, então ele não precisava nem de orar mais. E um belo dia, quando ele percebeu, ele acorda num hotel e tinha uma figura feminina do seu lado, e que não era a sua esposa. Segundo ele foi para casa, de noite, no meio da noite, ele teve sede, ele desce, e quando ele desce, tinha um anjo sentado no meio da escada, no triplex dele, e o anjo olhou para ele e falou assim: você não precisa de mim mais, né? Você está tão importante, você está tão poderoso, que você nem precisa mais de mim. Aquele homem fechou a igreja, despediu todos os funcionários, acertou as contas, fechou a igreja, e foi recomeçar sua vida do zero, da forma certa. Porque não é possível servir sem o coração. Fazer coisas, pregar, cantar, tocar, talentos e dons, todos podem fazer. Mas servir de todo o coração, Jesus vai nos ensinar que custa algo mais. Após concluir, então, a sua missão pública, Jesus se volta para os seus discípulos. Jesus, a partir daqui, ele não tem mais palavras para para as pessoas de fora, agora é para as pessoas de dentro do seu circuito ministerial. Então, Jesus vai ensinar os discípulos. Ele ensinou a lidar com o ministério, pregar, testemunhar, mas agora Jesus vai preparar o coração dos discípulos. Como servir de todo o coração. E nós vamos aprender com Jesus que servir de todo o coração exige muito esforço e exige muita perseverança. Quantos aqui já desistiram de fazer algo porque se decepcionaram? Sem nenhuma. Nós estamos aqui em família. Levante a mão. Eu já parei de fazer por decepção. Isso é parte nossa. Agora, o texto de João 13, como é que ele começa? O verso 1 diz o quê? E tendo servido, e tendo amado os seus, os amou até o fim. O propósito de Jesus, desde o seu nascimento, perseguição, injustiça, era que de Nazaré veio alguma coisa boa. Os seus próprios irmãos não criam nele, mas ele não desistiu. E no final, abandonado pelos seus 12, um traidor e os 11 deram no pé. Mas ele não desistiu. E quando ele estava na cruz, fizeram um desafio: se tu és o Filho de Deus, desce daí que vamos crer em ti. Ele não desistiu. Amou até o fim. Então, servir de todo o coração é não parar no meio do caminho. O propósito precisa ser concluído, conquistado. Algo precisa ser feito. Se vocês definiram um propósito de uma juventude santa, onde a santidade é visível, ela é latente na vida de vocês, vocês não podem parar no meio do caminho, no meio da jornada, precisam ir até o fim. Ainda que alguém frustre, possa ferir você. Não vou lá não vou mais lá naquela juventude não. É um grupinho lá de meninas que pensam que são melhores que as outras. Você vem aqui por causa das meninas que pensam que é melhor do que as outras? Você vem aqui por causa dos meninos que pensam que são mais bonitos? Pastor Jeremias, eu sou fã do pastor Jeremias Pereira. O pastor Jeremias Pereira é muito engraçado. Ele diz que tem gente que é tão besta, que quando sai do banheiro, pensa que deixa um cheiro diferente dos outros. É tudo igual. É só casca. E o perfume, como eu já disse, é do boticário. Não é seu. O seu cheiro não é seu. Então, servir de coração.
Você precisa vigiar o seu coração. Salomão disse, de tudo quanto deves guardar, guarde o teu coração. O seu coração. Bota o dedinho aqui no seu coração. E diga para ele assim, você não presta. Mas eu quero perguntar, você acredita no que você falou? Você confia no seu coração? Porque às vezes você pensa assim, eu sou uma pessoa boa de coração. É mesmo? Até alguém pisar no teu pé? E vai ver o que o seu coração manda fazer com ela. É assim ou não é? Você tem um coração bonzinho quando todos te tratam com bondade. E quando alguém trata você com desprezo ou deslealdade, aí você conhece o seu verdadeiro coração. Que Jeremias revela. Que o nosso coração é perverso, é corrupto, mais do que todas as coisas. E Jeremias sabia muito bem disso. Então você precisa vigiar o seu coração. Servir de todo o coração exige coração de servo, como nós falamos e Jesus mostrou. Tem uma coisa que tira, que rouba o coração: orgulho. Tem algum orgulhoso aqui? Alguns corajosos levantaram as mãos. O orgulho, ele é tão mesquinho, que ele diz para você, não, eu sou apenas cuidadoso. É igual o ciúme. A pessoa ciumenta diz assim, não, eu tenho zelo. Eu cuido dele, eu cuido dela. E, gente, Paulo diz que o amor não suspeita mal. Tudo suporta, tudo espera, tudo crê. Não se porta inconvenientemente. Quando você ama o seu namorado ou o seu cônjuge, você não precisa se preocupar. Se você ama, você está cuidando dele. E se você cuida, tal qual o jardim, vai florescer. Você não precisa ficar com ciúme. Eu e Sueli nunca vivemos isso. Aliás, ela está aqui com prova. Eu, quando me converti, era um gato. Eu era cabeludão, assim, cabelo até aqui, assim, igual ela aqui, ó, cabelo loiro. E quando eu me converti, as mocinhas da igreja ficaram todas assanhadas, mas meus olhos se encantou com ela. E aí eu fui falar de namoro para ela, ela falou assim, só depois que você se batizar. Olha aí. Isso é crente mesmo. Desde o começo da vida, só depois que você se batizar. Mas ela nunca ficou. E aí eu dirigia a classe de adolescentes. Dudu, a classe, começamos ali com uns 10. Em 6 meses, a classe tinha mais de 30. Agora, pense num jovem cri-cri. Vocês já viram um jovem cri-cri? Eu era o dobro. Eu era tão cri-cri que eu chegava assim, as meninas, Rio de Janeiro, as meninas com o rostinho, tudo assim vermelho do sol, corpinho bronzeado, assim, vejo que vocês foram na praia. E por que é que qual a motivação de vocês terem ido na praia? E as menininhas, coitadinhas, a gente foi tomar um sol. E por que razão você foi tomar sol? Para a gente ficar mais bronzeada. E qual é a motivação de ficar mais bronzeada? Para ficar mais bonita. E por que razão você quer ficar mais bonita? Olha onde eu ia. Mas elas me amavam, eles me amavam. Quando a gente ama, até os esquisitos a gente entende. E Deus foi me melhorando, Deus foi cuidando de mim, até que um dia Deus falou assim, para com essas besteiras, ame as pessoas do jeito que elas são. Servir de todo o coração é amar as pessoas como elas são. E Jesus vai nos ensinar isso. Servir de todo o coração. Esse coração de servo, orgulho, gente que pensa que é melhor do que os outros. Não é, não. Você, não vou dizer o que você é. Jesus mesmo sendo Deus, ele se torna escravo, coloca uma toalha, coloca água na bacia e vai lavar os pés dos discípulos. Que coração Jesus tinha para servir? Servir de todo o coração é contagiante. Você já percebeu que tem gente que não tem assim motivação de servir e tem dificuldade de compreender quem tem motivação de servir? É um puxa-saco.
Você nunca falou isso, mas você já ouviu isso. Concorda comigo? Você percebe que tem algumas pessoas, sejam meninos ou meninas, são pessoas dadas, são pessoas que chegam cedo, são pessoas que participam, são pessoas que trabalham, são pessoas que servem, e você apenas escuta assim, não, isso aí é um bando de puxa-saco. Tem gente que tem prazer de pegar um copo e levar para alguém. Mas para você, isso é ridículo. Isso é ridículo. Uma vez, chegou uma pessoa numa igreja, e tinha um senhor de uma certa idade, no estacionamento, tomando conta lá do estacionamento, e veio com guarda-chuva. Pois não? Aí, o carro abriu, ele foi lá, trouxe a família no guarda-chuva, como a gente aqui na Alameda faz, pega lá a família, vem no guarda-chuva, quem não consegue colocar no subsolo, né? E aí, aquela família ficou encantada com a educação daquele homem, com a dedicação dele, com a atenção dele e tal. E aí, no meio do culto, o pastor faz referência, olha, eu quero chamar aqui o irmão fulano, o doutor fulano de tal, um dos médicos mais respeitados da cidade. Era aquele irmão que estava lá com guarda-chuva, no estacionamento. Aquela família ficou tão impactada, porque aquele irmão famoso, médico, ilustre na cidade, mas ele tinha alegria de servir no estacionamento, indo pegar as pessoas no carro com guarda-chuva. Servir de coração, pode ser que você não ocupe o melhor assento do templo, mas tenha o melhor assento do céu sendo preparado para você. Preste atenção nisso. Alguém tem uma ilustração que uma pessoa foi para o céu, chegou lá no céu, o anjo foi mostrar o céu para ela, e tinha muitas mansões. Ela disse, olha, no céu só tem mansões. E aí, ela chegou numa determinada rua do céu, uma mansão enorme, linda, linda, linda. Aí você, de que é essa mansão? Ah, essa mansão é da fulano de tal. Mas como? Ela é minha empregada? Essa mansão é dela. E se a minha empregada tem essa mansão, imagine a minha. E aí, foi, até começou a chegar na favela do céu. É claro que é uma ilustração. E lá tinha uma casinha pequena para ela lá no céu. Você está entendendo? A proporção de servir de coração tem galardões. Porque Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 5 da segunda carta, no verso 10, ele diz o quê? Que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus para recebermos tudo que tivermos feito por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. Nós não seremos julgados para a condenação, porque já fomos julgados na cruz, mas nós passaremos pelo tribunal dos galardões. O que você fez? Jesus diz que até um copo d'água você vai receber galardão, se você deu para um profeta. Irmãos, eu tenho vivido dias de crise, porque eu tenho ouvido tantas coisas, e o meu coração precisa ter muita força, muito ânimo, para não se derreter, não perder o foco, não perder a visão daquilo que Deus mandou fazer. A cruz, pense você, a cruz é o lugar mais vergonhoso, mais triste, mais dolorido, mais terrível para um ser humano, porque ele era pregado ou amarrado e ficava ali até a morte. Algumas pessoas ficavam até 3 dias para morrer na cruz. Por isso que Pilatos ficou surpreso quando Jesus, antes das 18, já estava morto. E os guardas foram lá e furaram para comprovar que ele estava morto. A cruz. Não é possível servir de todo o coração sem a cruz.
porque a cruz é o lugar de morte, a cruz é o lugar de vergonha, a cruz é o lugar de dor, mas a cruz é o lugar de quem deseja servir e recomeçar com Deus. Olha para o seu irmão que está perto de você e pergunta assim: você já passou pela cruz? Porque às vezes a gente só quer passar pela glória e não tem cruz. Servir de todo o coração produz alegria. Olha o que está em Hebreus 12, 2. Pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, deixando a afronta, a ignomínia. Jesus, quando ele estava indo para aquela cruz, ele estava olhando para você, para mim, e na alegria de nos ver redimidos, na alegria de nos ver transformados, na alegria de nos ver salvos, ele se alegrou antes de morrer. Isaías diz no capítulo 53, a alegria, ele verá o sacrifício da sua alma, ele se alegrará. A alegria de Jesus. Servir de coração produz alegria radiante. É muito maravilhoso, meus irmãos, quando a gente serve com o coração inteiro. A igreja do pastor Marcelo Toschi, lá em Araçatuba, tem um ministério de boas-vindas. A pessoa vai pregar na igreja, ou uma pessoa que vai para lá e por motivo vai ser recepcionado pela igreja. Tem um ministério, a pessoa pega um carro, vai no aeroporto. Pega aquela pessoa no aeroporto e leva para o lugar onde ela é devida ir. No carro tem suco, tem refrigerante, tem umas balinhas, tem umas bolachinhas. E eu estou falando de alguém que passou por esse processo. E enquanto ele está no trajeto, o rádio funciona. Já estamos te esperando aqui. Onde você está? Ah, estou aqui, estou chegando. Quando ele chega, o carro para, vem alguém, abre a porta, o recepciona. Parece que é uma coisa assim, de outro mundo. Não pode ser preparado em qualquer igreja, em qualquer lugar. E aquela pessoa, então, quando ela chega no hotel, lá no hotel, tem um kit em cima da cama. Eu passei por isso, eu recebi isso. Tem um kit, uma toalhinha personalizada. Servir de todo o coração é fazer com excelência, é fazer o melhor. Não importa a quem, às vezes aquele motorista, aquelas pessoas nem conhecem quem é, se é importante ou se não é importante, mas é missão da igreja servir com todo o coração. Que tal, Daniel, a gente começar isso aqui? Vocês já imaginaram? Ter essa excelência? Um visitante, uma pessoa, um propósito. Em segundo lugar, meus irmãos, servir de todo o coração é entender que as adversidades, a oposição, são campos férteis para quem deseja servir de todo o coração. Como eu disse, você assume um propósito, você assume uma missão, você assume uma determinada área para servir. E no começo, tudo começa a fluir bem, tudo flui bem. De repente, começam a surgir dificuldades, resistências, críticas. Aquelas pessoas que estavam te ajudando, algumas estão ficando para trás, não estão mais motivadas. Algumas começam até a questionar sua autoridade. Enfim, algumas situações surgem. E como é que você reage? Como é que você reage? Isso pode ser do casamento até no ministério. Porque veja, se um marido tem prazer em servir a esposa, essa esposa terá prazer em servir o marido? Eu acredito que sim, não é verdade? Agora,
Eu conversei com o marido uma vez. Eu disse, mas o que aconteceu? Eles estavam se separando. Ele falou assim, pastor, o problema é que eu, no começo do casamento, eu queria ser o homem mais carinhoso, mais assim, bondoso, mais dedicado. Então, ela chegava do trabalho, então eu colocava a comida na mesa, eu entendo disso, fazia comida, lavava a louça, tudo certinho. Mas quando ela chegava primeiro que eu, pastor, ela ficava no celular, ela ficava vendo televisão, ficava uma hora no banho, me esperando para eu fazer. Aí eu fui perdendo a motivação, perdendo a alegria. Aquele homem estava correto? Estava. Por quê? Porque nenhum coração resiste servir sem ser alimentado. Você quer ver um exemplo simples? Um garotinho viu um senhor de idade cuidando do jardim. Um jardim lindo. Pense no jardim lindo, lindo, lindo. E o garotinho olhou e falou assim, olha, que jardim lindo que Deus deu para o senhor. E o vovozinho olhou para ele e falou assim, você tinha que ver quando só Deus cuidava dele, como é que ele era. Deus te dá a terra, Deus te dá as plantas, mas você tem que investir nelas. Você tem que cuidar delas. As plantinhas sorriem para você. Aquelas plantinhas alegram os seus olhos. Aquelas plantinhas alegram as suas narinas, porque você sente um cheiro. Tudo é bonito. Eu gosto de jardim. Mas quanto tempo? Lá no meu condomínio, eu tenho um jardim na entrada. Aliás, eu tenho tudo na entrada. Tem horta, tem jardim, tem tudo. Quase que eles já me expulsaram do condomínio. Mas veja, eu vou lá na floricultura, eu compro sacos de terra, eu compro plantas, eu compro flores, às vezes eu gasto R$200, de uma vez, e vou renovando, vou plantando. Todos acham bonito, mas poucos sabem quanto custa preparar, cuidar, investimento naquele jardim. Aquele homem, aquele irmão, aquele casamento faliu, perdeu. Por quê? Porque aquele homem estava investindo na mulher, cuidando dela. Meu filho, se acontecer isso com você, de você fazer tudo por ela, e ela começar a te explorar, traz ela de novo para o curso de noivos, porque você aprendeu a lição e ela não. O vice-versa também é verdadeiro. Porque se houvesse uma ajuda para, assim, minha filha, vem cá, você vai matar a motivação do seu marido. Você precisa também cuidar dele. Ninguém vai conseguir chegar até o final se ele não for também abastecido. Tem uma historinha muito engraçada, mas verdadeira. O camarada tinha 2 cães, um branco e um preto. Ele levava para a rinha, ele apostava no branco, o branco ganhava. Ele apostava no preto, o preto ganhava. E uma pessoa começou a observar. Falei assim, mas como é que você sabe qual que vai ganhar? Eu falei assim, porque eu quero aquele que eu quero que ganhe, eu alimento. O outro deixa com fome a semana toda. Servir de todo o coração não acontece no automático. Precisa ter um coração alimentado. Você vai enfrentar batalhas, você vai enfrentar críticas, você vai enfrentar resistência, mas se você tiver um coração cheio do Espírito Santo, se você tiver um coração centrado no Senhor, se alegrando no Senhor, você vai continuar servindo de todo o coração. Jesus fez isso até o fim. Após a morte de Estevão, uma grande perseguição foi levantada contra a igreja. Os cristãos, irmãos, hoje nós não sabemos o que, nós não temos noção do que é perseguição, mas tente imaginar naquele tempo, os cristãos estavam na igreja, estavam nas casas, e de repente perseguição, gente sendo presa, gente sendo morta, gente perdendo os seus bens, e eles então eram expulsos das casas, eram expulsos das cidades, eram banidos de onde eles estavam, mas eles saíam falando de Jesus, de todo o coração, por onde eles passavam.
Eles perdiam os bens, eles perdiam as famílias, e perdiam às vezes até propriamente a vida, mas não perdiam a motivação de servir, porque tinham um coração cheio do Espírito Santo. E é nessa motivação de servir que o Evangelho começou a se alastrar. Quantos aqui ouvem críticas de igrejas no trabalho ou na faculdade, na escola? Quantos ouvem críticas? Críticas. Veja, a crítica ajuda o reino de Deus. Eu e minha esposa hoje, eu recebi de um líder uma mensagem a respeito de um pastor muito importante do Brasil, que pregou uma mensagem que está revolucionando aí, levantou uma crítica em cadeia. Como uma crítica destrói a motivação. E como uma crítica faz mal ao coração. E aí eu ouvi um pouquinho esse pastor a respeito do bombardeio que ele recebeu de críticas. Eu não sou fã dele, não. Mas eu fico imaginando o que é que ele está sentindo diante do bombardeio. Críticas à igreja não ajuda o reino de Deus. Rouba a sua motivação. Tira o seu propósito. Tira você do caminho. Mas o texto vai dizer que Estevão estava sendo apedrejado. Mas os cristãos saíram dali motivados, testemunhando, falando de Jesus. Quanto mais crentes morriam, mais incendiava o coração dos cristãos. Meus irmãos, se nós tivéssemos um coração motivado a servir de todo o coração, o que aconteceria, irmão? Quanto mais alguém falasse mal da igreja, mais nós iríamos orar por ela, mais nós iríamos nos apaixonar por ela, mais nós iríamos investir para que ela fosse uma igreja melhor, uma igreja mais capaz, com mais respostas. Por exemplo, essa juventude hoje, quantos aqui ouvem a respeito de juventudes que estão dando mau testemunho? Juventude fria, juventude apagada, juventude secularizada, que fica relativizando tudo. Irmãos, nosso foco não é que não está funcionando, nosso foco é funcionar. Se tem 5 lâmpadas e tem uma apagada, qual é a que chama mais a sua atenção? É apagada. Tem uma lâmpada apagada aqui. Mas tem 4 brilhando. Mas aquela está apagada. Uma vida sem motivação, uma vida sem paixão, causa mais estragos do que outras vidas motivadas. Eu preciso que você, por favor, deixe o seu coração ser tocado pelo Espírito Santo nesta noite. Quando amamos a Jesus de todo o coração, não deixamos de testemunhar, apesar de sermos cuspidos, de sermos injustiçados, de sermos vitimados por deslealdade. Você não deixa de amar a Jesus porque alguém deixou de amar você. Você não deixa de servir a Jesus porque alguém deixou de amar você. É muito precioso isso. Quando nós amamos a Jesus, nós não abandonamos o barco. Quando servimos de todo o coração, não nos deixamos levar pelo ibope pessoal. Olha, irmãos, é muito importante isso aqui. Quem é que não se preocupa com a sua autoimagem? Quem é que não se preocupa com a sua autoimagem? O que vão pensar de mim? Olha, o que eu passei, a vergonha que eu passei. Irmãos, como é que Jesus reagiu com a sua autoimagem? Jesus não tinha problema com a autoimagem. Ele sabia quem era. O pastor Cote sempre ensinou que
não é o que fizeram com você que vai te destruir ou não, mas o que você vai fazer com aquilo que fizeram. O que você vai fazer com aquilo que estão fazendo com você? Coloque na cruz ou aprenda com ele. Mas servir de todo o coração. Não pode se deter diante do ibope pessoal. Você quer ser a estrela. Tem um livro, o Jefferson falou que está lendo, que ele tem esse livro. Formadores de Heróis. Já leram também vocês? Esse livro mostra que a preocupação de Jesus não era ser o herói, mas nos tornar heróis dele. Veja os heróis da fé, lá em Hebreus 11. Eles servem de inspiração para nós até hoje. Se você for alguém que levante outro, que levante outro, que levante outro, você vai levantar pessoas que se tornarão heróis, e esses heróis vão marcar o lugar onde eles estão, marcar suas famílias, marcar o trabalho, a empresa. Filipe, vamos pensar aqui, vamos imaginar o Eduardo, pastor Daniel, estão fazendo um ministério aqui glorioso, tremendo, ganhando almas para Jesus. Daniel prega, 30 pessoas vêm no apelo. Aí o Espírito Santo diz assim para o Daniel: agora, a partir de sábado, você vai lá para a praça, eu quero você falando com aqueles mendigos lá. Ele pode reagir assim: mas senhor, eu prego aqui, 30 pessoas se convertem. Como é que eu vou sair daqui? Eu sou sucesso aqui. Sem mim, esse negócio aqui não funciona. O Filipe estava em Samaria, pregando. Filipe fazia milagres. O Filipe estava batizando. O Filipe pregava e as multidões se convertiam. Até o mágico da cidade se converte. E o Filipe era conhecido de ponta a ponta em Samaria. Aí o Espírito Santo diz assim: Filipe, larga tudo isso aí e vai lá na estrada de Jerusalém para Gaza falar com uma pessoa. Uma pessoa. E o Filipe, o texto bíblico não diz nada que Filipe tenha reagido. Ele simplesmente sai, larga todo aquele ministério. Aparentemente, chegou Pedro e João lá, e João e Pedro ficaram, surfando no ibope do Filipe. O Filipe capinou, plantou, e na hora da colheita chegou o João e o Pedro. E o Filipe foi lá para a estrada do deserto, falar com um homem. Mas agora, vamos pensar, quem era aquele homem? Ele era o ministro da economia dos etíopes. E aí Filipe ganha aquele homem para Jesus. Você tem notícia de quantas pessoas se converteram lá dos etíopes, na Etiópia? Não, você não tem. Mas pode ter se convertido mais do que toda a cidade de Samaria. Você pode estar preocupado com o seu ibope. Não posso sair daqui porque, olha o que eu estou fazendo, e esse setor aqui do ministério não funciona se eu sair daqui. Né, Marcelo? Afinal de contas, se eu sair da sonoplastia, quem é que vai cuidar dos cabos dos sons? Lembra disso, Marcelo? Marcelo se converteu, acabou. O Ludu fez até um rap sobre isso. O Marcelo, ele um dia falou para mim que ele estava triste porque ele perdeu um grande momento de adoração a Deus, porque ele estava preocupado quem ia pisar no cabo do som. Sem mim. Não, o Filipe deixa tudo e fala com o etíope, com aquele tesoureiro da rainha de Candace, e ele se converte. Aquele homem pode ter ganhado uma montanha de gente para Jesus, porque Filipe obedeceu à voz do Espírito Santo. Quem serve de todo o coração, ouve a voz do Espírito Santo, obedece. Precisamos entender que somente corações cheios de amor a Deus conseguirão obedecer sem resistência.
Você pode estar na recepção, você pode estar na sonoplastia, você pode estar no multimídia, você pode estar no louvor, você pode estar em qualquer setor do ministério M-Roller, mas se o Espírito Santo disser para você fazer uma coisa que você nunca imaginou, obedeça, porque o Espírito Santo sabe o que a igreja precisa, e você é essa resposta que a igreja precisa. Quando você faz de todo o coração, obedecer, ele levantou-se e foi. Quando servimos de todo o coração, conseguimos ouvir a voz do Espírito Santo. Às vezes a gente ouve a voz do nosso coração, e a gente fica conversando com ele. Quem aqui já conversou com o seu próprio coração? Meu irmão, não é perigoso? O coração fica assim, ele fica, né? Está vendo? Ele quer tomar o teu lugar. Não deixa, não. Isso aí é só, ele está querendo só aparecer. Você deu sangue para esse negócio aí. Não abra mão. E o seu coração fica assim, discutindo com você. Você que começou essa banda. É você que começou isso aqui. Não tinha ninguém aqui quando você chegou. E você começa a conversar com o seu coração. E o seu coração começa a te trair. Mas quem ouve a voz do Espírito Santo, obedece. O Filipe obedeceu instantaneamente. Filipe, deixa isso aí que você está fazendo. Vai lá para o deserto de Jerusalém, para Gaza, falar com alguém que eu vou te mostrar. Ouvir a voz do Espírito Santo. Quando ouvimos a Deus, recebemos direção. Outra coisa importante, muitas vezes você está meio perdido, sem saber o que fazer, sem saber, não se alegra, porque você não vê os resultados, não há algo que traz alegria do seu coração. Mas quando você ouve a voz do Espírito Santo, e você obedece, o Espírito Santo te dá direção. Ele vai dizer assim, para. Michel, quando pregou aqui, um certo tempo, ele falou que ele estava em casa, e o Espírito Santo falou assim, sai. E ele pegou o carro e saiu. E foi, não sabia nem para onde. Ele parou, no determinado lugar da cidade. E ele parou em frente a um lugar que um jovem da igreja, estava envolvido com drogas, estava pensando em se matar. E ele simplesmente olhou da janela e viu Michel. E ele gritou Michel. E ele desceu. E a vida dele foi socorrida. Se você ouvir a voz do Espírito Santo, ele vai te dar direção. Você pode estar numa batalha, numa luta, seja na sua casa, na sua vida pessoal, profissional, seus sonhos, seus projetos de vida, mas se você ouvir a voz do Espírito Santo, ele vai dirigir você em cada detalhe da sua vida. E você vai se alegrar, e você verá resultados, você verá frutos. Você verá o resultado, como Jesus viu, o trabalho da sua alma, ele verá e ficará feliz, satisfeito. Caminhar e servir em amor exige muito esforço. Olha, o Filipe chega e a carruagem do tesoureiro está em movimento. Tente imaginar o Filipe na carruagem, correndo. A carruagem está lá, correndo, está andando a carruagem. E o Filipe teve que seguir a carruagem, até que ele ouve que ele está lendo Isaías. E aí o Filipe, eu acho que ele já estava assim meio sem ar. E o Filipe disse, você está entendendo o que você está lendo? E ele fala assim, como é que eu vou entender se alguém não me explicar? Aí ele para a carruagem e convida o Filipe para entrar. Exige esforço. Muitas vezes o que Deus está mandando você fazer não é algo fácil. Vai exigir um pouco de esforço, você vai ter que correr, você vai ter que se dedicar, você vai ter que sofrer um pouquinho, mas tente imaginar, eu vou te falar uma coisa, pouquíssimas pessoas na Bíblia experimentaram o que Filipe experimentou naquele dia. Filipe falou para aquele homem
ganhou, o batizou na frente. E quando Filipe sai daquela carruagem, o que o Espírito Santo fez com Filipe? Ele foi transladado. O texto diz que o Espírito o tomou e ele já se achou em Azoto, em outra cidade. Filipe fez uma viagem no Espírito, fisicamente, não é viagem astral não, é viagem física. O Espírito Santo pegou Filipe como Ezequiel e jogou lenha. Você nunca experimentou isso, mas Filipe experimentou porque ele obedeceu a Deus. Tente imaginar o Filipe andando, voando. Terceiro e último lugar, irmãos, servir de todo o coração é entender que Deus está procurando servos dispostos a servir. Se Deus ver você e Ele vê a motivação do seu coração, Ele fala, vem trabalhar comigo. Ele te chama. Quem lembra aí? 2 Crônicas 16:9. Porquanto os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, para mostrar-se forte em favor de todo aquele cujo coração é totalmente dele. Quando Deus vê o seu coração motivado, desejoso de servir, Ele te chama, Ele te convida, Ele te comissiona, Ele vai usar você. Ele tem propostas, Ele tem promessas. Quando um desafio surge, não escolhemos os piores. Veja, surgiu lá em Antioquia, cristãos que foram pregando, e aí gente se converte lá em Antioquia, e chega essa notícia em Jerusalém. A quem enviar? O Espírito Santo sabia. Olha, por que não enviaram um apóstolo? Tinha lá 11 apóstolos. Não 12, porque Matias já tinha entrado. 12 apóstolos. Mas por que foi Barnabé? Por que foi Barnabé? Porque Deus precisava de um Barnabé em Antioquia, não de um Pedro. Se Deus tivesse mandado Pedro para Antioquia, talvez os resultados não fossem os mesmos. Mas vamos lá, vamos aprender rapidamente, antes que vocês desistam de mim. Chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. Quais seriam as qualidades? O texto eu vou falar daqui a pouco. Barnabé chega em Antioquia e ele olha aquele povo, e ele vê com os olhos do Espírito. O texto vai dizer que ele viu a graça de Deus. Irmãos, nós sabemos que naquele tempo os homens eram truculentos, as mulheres não eram contadas, elas eram vistas como inferior, havia muita injustiça social, os homens tinham uma inclinação para bebedices, para prostituição, havia muitas dificuldades, as pessoas tinham que se converter mesmo. Então, por certo, havia alguns comportamentos assim, um pouco difíceis lá. Mas Barnabé, quando olha para aqueles novos crentes, ele não vê se alguém está fumando, ele não vê se alguém está bebendo, ele não vê se alguém está com roupa curta, ele não vê se alguém é bocudo ou não. Barnabé vê a graça de Deus. Vamos imaginar assim, você chega aqui na igreja e você encontra alguém que você viu antes, numa região assim não muito conveniente, e você vê aqui na igreja, aí você, meu Deus, essa moça, ela ficava lá naquela esquina, rodando bolsa. Aí esse rapaz, não, Barnabé não viu que a moça rodava bolsa, Barnabé não viu o rapaz de programa, Barnabé viu a graça de Deus. Não importa de onde veio a moça, de onde veio o rapaz, você precisa ser alguém que tem um coração capaz de ver a graça de Deus na vida de qualquer jovem que tenha sido trazido por Ele para este lugar. Meus irmãos, nós temos muitas dificuldades de ver o lado bom das pessoas. Aquela ali é difícil. Vocês nunca disseram isso. Aquela dali é um problema sério. Aquele rapaz ali, meu Deus do céu, é complicadíssimo.
Como nós temos facilidade de enxergar e rotular pessoas. Há motivos? Sim. Mas quando você tiver coração motivado a servir, você verá a graça. Quando eu fazia o ensino médio, o antigo ginásio, eu tinha uma professora de português, que ela contou uma história que eu nunca esqueci. Ela dizia assim, eu arranjei um namorado. E eu conversando com uma amiga falou assim, que namorado bonito que você arranjou. Ela falou assim, mas não pode abrir a boca. Mas por quê? Tem mau hálito? Não, só fala bobagem. Veja, o rapaz pode às vezes ser bocudo, a moça também. Mas será que é só isso? Será que é só isso? Você pode ensinar essa pessoa a fazer uma oração. Salomão me ensinou. Senhor, coloque uma guarda nos meus lábios. Se você encontrar um jovem bocudo, ande com ele um tempo e fala assim, rapaz, eu tinha uma dificuldade. Eu tinha uma dificuldade, rapaz, eu falava demais, eu atrapalhava as pessoas, eu estragava algumas situações, mas aí eu encontrei na Bíblia um versículo, eu comecei a colocar em prática, e Deus mudou a minha vida. E qual é? Eu comecei a orar assim, Salomão me ensinou, Senhor, coloque uma guarda nos meus lábios. Ele vai entender. Você vai ajudar o coração dele a servir melhor ao Senhor. Você está entendendo o que eu estou falando? De coração? De todo o coração? Então, quais seriam essas qualidades de uma pessoa que serve de todo o coração? Barnabé era liberal. Barnabé era adorador. Ele era levita. Barnabé, ele tinha compaixão pelos necessitados. Servir de todo o coração, não basta ter só talento. Veja, coração, colocar o coração naquilo que faz. Você sabe, eu já fiz 2 viagens missionárias lá nos índios, lá do Maranhão, os Guajajaras. E você não tem ideia, se você já foi num lugar assim indígena, você tem noção, como a irmã Eupídia conta. A irmã Eupídia sempre falou assim, o índio, ele é muito preguiçoso. O índio só sai para caçar quando o estômago começa a roncar. Eu fui lá, nós tínhamos lá, naquele encontro, mais de 200 índios e mais de 200 crianças. E você não tem noção o que é conviver no meio deles. E nós temos 3 missionários lá, que nós mandamos recursos para eles. Pastor Cizinho, o Zico e o Enoque. O Zico e o Enoque são auxiliares do pastor Cizinho. O pastor Cizinho é o pastor da aldeia. E esses 2 fazem visitas de moto naquelas aldeias. A tribo tem várias aldeias. Então, aldeias 8 quilômetros, 7 quilômetros, 10 quilômetros, uma distante da outra. Então, eles vão com aquelas motos fazer as viagens. Aí, ele às vezes liga para mim, o Enoque. Pastor, a moto quebrou. Você já entendeu? O que ele está querendo dizer? Aí, você pode fingir que viu a mensagem e não viu. Mas ele está esperando uma resposta. Pastor, a moto quebrou. Aí eu pergunto assim, e quanto custa a peça? R$200. Você tem que mandar R$200. Agora, essa semana, nós estávamos conversando, ele disse, pastor, o Zico, morreu o avô, morreu o pai dele. Eu falei assim, pastor, o Zico está muito triste, mas estou motivado a servir. Você já entendeu que ele está esperando algum tipo de agrado. E o Enoque mandou uma mensagem, pastor, vou ter que fazer uma cirurgia de hérnia, mas não tenho dinheiro para fazer os exames. Você já entendeu? Mandei R$500 para ele ontem. Servir de coração, ouvidos, que dá direção, mas você precisa ter o coração. Você pode não ter o dinheiro, mas você sabe quem tem.
Às vezes não precisa de eu dar o dinheiro, mas eu telefono para alguém e digo, os índios estão precisando de ajuda. Eu sempre recebo resposta positiva. E nós mandamos os recursos para eles. E eles ficam felizes. Então, servir de todo o coração é muito mais do que você fazer coisa. Barnabé era liberal. Barnabé, quando viu no início da igreja, lá em Jerusalém, no capítulo 4 de Atos, e no capítulo 5 ali, você vai ver o caso de Ananias e Safira, mas no final do capítulo 4, Barnabé tem um terreno lá na ilha de Chipre, e ele vende aquela propriedade, e ele doa todo o dinheiro da propriedade para ajudar as famílias carentes da igreja. Barnabé era conhecido como filho da consolação, homem de fé, homem cheio do Espírito Santo. Você vai conhecer uma pessoa que serve de todo o coração pelos detalhes, não é pelos talentos. São os detalhes, o jeito de falar, o jeito de tocar, a prontidão de servir, não é capacidade potencial somente, tudo isso é importante, mas é o jeito. Preste atenção, vocês dois são recém-casados, o que falar é detalhe, como falar é que é o segredo. O menino saiu de casa, o filho mais novo saiu de casa e gastou tudo que tinha, semelhante ao filho pródigo. E depois ele mandou uma carta para o pai, pedindo dinheiro. Mas o pai não estava mais conseguindo enxergar direito para ler a carta, e pediu o filho mais velho para ler a carta, e o filho mais velho lendo a carta, chegou na hora que ele estava pedindo dinheiro, assim, papai, mande dinheiro. E o pai, mas como é que ele disse? Papai, mande dinheiro. Malcriado, ingrato, não manda dinheiro coisa nenhuma. Deixou a carta ali em cima da mesa. Aí veio a mãe, pegou a carta. Meu velho, você viu o que o seu filho escreveu aqui? Sim, já vi. E você prestou atenção? Olha aqui. Papai, mande dinheiro. Como é que ele disse? Papai, mande dinheiro. Coitadinho do meu filho. Manda dinheiro para ele logo. Não é o que você fala, é como você fala. Servir de coração é como você faz, é como você faz, é como você faz. Ah, meus irmãos, vocês não têm noção o que é renunciar para fazer de todo o coração. Eu poderia contar para vocês tantas experiências minhas da Sueli. Nosso primeiro pastorado, quando chovia, a favela ficava uma altura de água assim, água dentro das casas. Bichos nadando na água. Nós íamos com água até aqui, ajudando aquelas famílias a sair das casas. Chegamos a colocar 100 pessoas dentro do templo, em determinadas chuvas. A Sueli fazia 3, 4 litros de café com leite. A gente dava todo o estoque de bolacha, pegava toalhas para aquelas famílias com crianças, lençóis para elas se cobrirem por causa da chuva. E quando terminava tudo isso, eles levavam as nossas toalhas, os nossos lençóis. E a gente já tinha algumas dificuldades. Mas a chuva voltava e a gente fazia tudo de novo. Tudo de novo. Servir de todo o coração. Não espera reconhecimento das pessoas. Porque você já tem o reconhecimento dele. Baixa a sua cabeça, por favor. Jesus disse que o nosso coração revela o tesouro que Ele ama. Ele disse, onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ele diz que a candeia dos olhos, do corpo, são os olhos. Se os teus olhos forem bons,
todo o teu corpo terá luz. Barclay, um teólogo, ele diz que esse texto significa: se os teus olhos forem bons, você se torna generoso, você se torna bondoso, você se torna carinhoso. Tudo acontece a partir de como você vê. E o que você vê começa no coração. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que estava orando para que Deus abrisse os olhos do coração da igreja. Coração tem olhos? Sim. Então preste atenção, por favor. O que é que tem roubado a visão da sua vida? Um coração ferido, um coração rejeitado, um coração magoado, um coração maltratado. Corações feridos e maltratados impossibilita você de enxergar as pessoas com os olhos do Espírito Santo. Você as enxerga a partir do seu coração ferido, e por isso Jesus hoje quer cuidar do seu coração. Se Ele conseguir tratar do seu coração, Ele vai conseguir usar você para amar e valorizar pessoas. Somente um coração amoroso poderá revelar paixão pelas pessoas. Então, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você está interessado em um coração disposto a amar a Deus e amar as pessoas? Você quer servir a Deus de todo o coração? Porque Deus está procurando pessoas que possam servi-lo de todo o coração. Davi fez isso. Ele revelou um coração desejoso de agradar a Deus, fazer um templo para Deus. Mas Deus disse: não, você não vai. Mas Davi disse: eu não vou, mas eu vou ajudar. Você pode não ser o líder, mas você diz: eu vou ajudar. Você pode não ser o mais importante, mas você vai dizer: eu vou ajudar. Não importa se você tiver um coração apaixonado por Jesus, seja liderando ou não, você vai servir, vai ajudar. Mardoqueu e Esther. Mardoqueu salvou a vida do rei, mas foi esquecido. Esther era uma escrava judia, se tornou rainha. E Mardoqueu se posiciona diante de uma crise que estava ameaçando toda a comunidade judaica na Pérsia. Mardoqueu e Esther decidiram servir ao Senhor com todo o coração e salvaram toda a comunidade judaica na Pérsia, da perseguição e da injustiça. E por último, Barnabé. Barnabé chegou em Antioquia. Ele podia chegar ali e fazer o que tinha que fazer, mas ele chega, ele vê a graça de Deus sobre o povo, ele vê as necessidades, e ele vai lá em Tarso buscar Saulo, porque ele entende que não podia e nem deveria fazer tudo sozinho. Servir de todo o coração é capaz de identificar, descobrir pessoas que têm potencial para te ajudar na missão que Deus colocou nas suas mãos. Servir de todo o coração é trabalhar em equipe. Servir de todo o coração é dividir os méritos. Servir de todo o coração é dividir as honras. Eu quero me dirigir a você que perdeu a motivação de servir.
Mas o Espírito Santo está trabalhando com você, para você voltar a colocar o seu potencial, seus talentos, os seus dons, novamente no reino, na obra. Mas você se decepcionou, você se frustrou, e você disse, não, para mim não quero mais, chega, é só estrelismo, é só competição. Não, mas o Espírito Santo hoje está te convencendo que você pode voltar a servir de todo o coração. Se o Espírito Santo falou com você nesta noite, e você está disposta a retomar a caminhada de servir de todo o coração, fique em pé aonde você está, eu quero orar por você, em nome de Jesus. Aleluia. Permaneça em pé. Você que foi vítima de uma injustiça em algum momento da sua caminhada, e você disse, eu não quero mais, mas hoje o Espírito Santo está dizendo assim para você, você não está servindo a pessoas, mas está servindo a mim. Retorne ao primeiro amor. Você quer voltar a ter o amor no seu coração e servir ao Senhor de todo o coração? Você que foi ferida, foi magoada no meio do caminho, fique em pé onde você está. Eu quero orar por você também. Aleluia. Amém. Por último, você que ainda não encontrou o seu espaço, talvez você diga assim, não, eu só venho aqui, eu não tenho dom, não tenho nada, eu só sou um frequentador. Mas hoje o Espírito Santo está derramando uma unção sobre a sua vida, está derramando um dom, está colocando um dom no seu coração, e Ele está dizendo assim, eu estou te levantando hoje, para você fazer algo de todo o coração, e me glorificar através da sua vida. Você que hoje deseja receber do Senhor essa comissão de ser usado por Ele para fazer, independentemente da posição ou da situação que você possa ocupar aqui, eu quero servir a Deus de todo o meu coração. Fique em pé onde você está, eu quero orar por você. Aleluia. Amado Espírito Santo, nós estamos também falando com pessoas pela internet, ou pessoas que estão baixando esse vídeo no momento, e estão ouvindo essa palavra. Eu lanço uma semente de vida nesse coração, para que aquilo que Satanás roubou, aquilo que o pecado roubou, as frustrações, as perdas da caminhada, sejam hoje restituídas, e haja um renovo nesses corações, e retorne para a tua casa, retorne para o teu trabalho, Senhor. E esses que estão aqui agora em pé, dizendo, Senhor, eu estou disposto a recomeçar a minha caminhada, eu estou disposto a colocar o meu coração no teu altar, eu quero fazer o melhor, eu quero fazer de todo o coração. Senhor, eu quero abençoar essas vidas, e quero lançar uma palavra de vida, eu quero lançar uma palavra de alegria, eu quero lançar uma palavra de unção, eu quero lançar uma palavra de ousadia, eu quero lançar uma palavra de fé nesses corações. Não vão mais desistir, não recuarão mais, mas prevalecerão, e terão olhos abertos, visão aberta, e glorificarão o teu nome em tudo que fizerem. Nós os abençoamos no poder do nome de Jesus. Amém.